Alô Brasil, Adriano Frio chegou com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Vídeo esse pós-vitória do Real Madrid. Até um pouco surpreso, né? Eu não esperava que o Real Madrid fosse vencer o Celta de Vigo. Mas o Real Madrid aí tá na cola do Barcelona. O Barcelona que joga neste sábado contra o Atlético Clube de Bilbao. Jogo lá em San Mamés, jogo complicado, né? Sempre complicado visitar o San Mamés. Então assim, o Real Madrid pode ficar aí na cola do Barcelona. Não esperava essa vitória contra o Celta. Um jogo um pouco sem inspiração do Real Madrid, mas uma vitória muito importante. Gol ali no último minuto do Federico Valverde. Real Madrid aí tem uma semana muito importante, né? Já que na quarta-feira enfrenta o Manchester City pela Liga dos Campeões da Europa. Jogo muito importante. Jogo da ida no Santiago Bernabéu muito importante. O Real Madrid aí querendo dar uma resposta na temporada. O Real Madrid com inúmeros baixas, né? Com o Mbappé fora, o Jude Bellingham fora, o Rodrigo aí com lesão ligamentar. Mas é isso. Antes de saber tudo sobre Real Madrid 2, Celta de Vigo 1, curte, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal, fortalece a gente, deixa aí a inscrição, ativa o sininho. Mas é isso, o Real Madrid aí cheio de problemas, né? Logo pela manhã o Real Madrid divulgou os inscritos para o jogo contra o Celta de Vigo, né? O Camavinga era dúvida ali por conta do seu problema no dente, não foi relacionado. Vários jogadores da base, né? Como Manuel Angel, Palácios, o Thiago Pitarchi que foi titular, mas aí o Real Madrid tentando buscar soluções no Real Madrid Castilha. Falei aqui como o Celta é um adversário complicado, não tem que se fechar lá atrás. Tem jogadores rápidos, jogadores habilidosos. O Iago Aspas no banco, né? O Iago Aspas, lendário jogador do Celta de Vigo, entrou no finalzinho de jogo, botou uma bola na trave que quase faz o gol da virada do Celta de Vigo. Mas o Celta é um rival complicado que venceu o Real Madrid no primeiro turno. Mas o Real Madrid foi até o Balaídos lá em Vigo, né? E saiu com a vitória, gol de Federico Valverde no finalzinho do jogo. O primeiro do Real Madrid sai na frente, né, com o gol do Tchouaméni, depois sofre um gol besta assim, mas todo mundo sabia que o Arnold tinha aquela fragilidade, não é um bom lateral defensivo. E aí sofre o empate, depois o Celta de Vigo teve uma chance ou outra, o Courtois fez uma defesa. Mas aí no segundo tempo o Real Madrid tentou o 2-1, não foi efetivo a maioria do tempo, mas aí no final o Federico Valverde achou o 2-1, triunfo muito importante do Real Madrid, que coloca agora pressão no Barcelona. A vantagem agora do clube catalão é de apenas um ponto. O Real Madrid aí vivo no Campeonato Espanhol, né? Tinha falado aqui no vídeo de ontem sobre como esse jogo era super importante para o Real Madrid. Mas eu queria falar uma coisa para vocês de como é chato assistir o Real Madrid, sabe? Como é chato, um time totalmente previsível. Claro, tem as lesões e tudo mais, as suspensões, mas é muito chato, gente. A gente sabe como o Real Madrid vai jogar o tempo inteiro. A bola no Vinícius Júnior, a bola vai passar pelo meio campo tentando achar uma alternativa do outro lado, não vai conseguir, vai e volta aquele Real Madrid que ataca em espécie de U, né? A bola vai de um lado, vai para o outro e nada acontece. O Real Madrid nem cruza as bolas na área para o Gonçalo aí no final do jogo. O Real Madrid com a escalação aí um pouco diferente, com Brahim Dias e Vinícius Júnior no ataque. O Gonçalo hoje foi reserva, mas assim, muito chato assistir o Real Madrid. Um jogo bem protocolar do time de Álvaro Arbeloa. E aí é o Real Madrid que vai, na verdade, se mantendo vivo no campeonato espanhol, né? O Real Madrid aí um ponto do Barcelona. Até não esperava que o Real Madrid vencesse pelo menos, até o último minuto estava empatando, e a vantagem do Barcelona com a vitória, se vencer o Atlético Bilbao, iria para 6 pontos. E aí muito difícil o Real Madrid igualar, chegar com essa desvantagem para o Barcelona. Mas aí a vantagem agora do clube da Catalunha é de apenas um ponto. Mas aí o Real Madrid segue sendo muito protocolar, ataque muito estático, né? O Vinícius Júnior hoje estava até um pouco cansado, falou na entrevista coletiva após o jogo para a Real Madrid TV que é uma sequência muito grande de jogos. Hoje ele estava se sentindo cansado, assim, movimentações lentas. O Brahim entra, não faz quase nada. Mas aí o Valverde salva o Real Madrid, né? Seria dar adeus ao campeonato. Uma temporada muito boa do Valverde, que chega a 17 participações em gols na temporada. Só perde para a temporada 2022-2023 dele com a camisa do Real Madrid. Aquela temporada que ele fez 13 gols na temporada. Vocês vão lembrar que o Ancelotti meio que desafiou o Federico Valverde naquela temporada. E nessa temporada novamente ele dando muitas assistências e fazendo alguns gols, né? Não tão artilheiro como em outras temporadas. Real Madrid com algumas alterações no 11 inicial. Voltamos a ver Mendy no time titular, né? Mendy que é aquele jogador que desde a temporada passada sofre com muitas lesões, principalmente musculares. Voltou a estar à disposição nas últimas semanas e hoje foi titular também por conta da ausência de Álvaro Carreras,
que estava suspenso, aí o Mendy titular. Jogou bem, o Mendy talvez tenha até a oportunidade no jogo contra o Manchester City. Sabemos aqui o tamanho do Mendy que foi nas últimas 2 Ligas dos Campeões para o clube espanhol. Asensio também voltou, né, depois daquele choque de cabeça no jogo contra o Benfica. O Asensio ficou uma semana, uns 10 dias aí afastados por conta de um problema no pescoço, né? A pancada foi muito sorte, Asensio de volta. E o Brahim Dias voltou a ser titular no Real Madrid, né? O Pitarchi também novamente titular depois do jogo contra o Getafe. Thiago Pitarchi com mais espaços. Tenho gostado do Thiago Pitarchi também, qualidade com a bola no pé, chegando lá na frente. Alguns lances você percebe que no meio campo não há jogador igual no Real Madrid, sabe? Clareia jogadas. Tem um lance ali no segundo tempo que tava todo mundo em cima dele, na linha de fundo, e aí ele não teve medo, deu um míssil assim, cruzando a defesa do Real Madrid, que aí o Real Madrid pôde com esse passe sair jogando com mais tranquilidade. Então Thiago Pitarchi com cada vez mais espaço, corre o jogo inteiro, faz falta nos adversários, não é aquele jogador com nojinho, né? Então Thiago Pitarchi cada vez com mais espaço. O Álvaro Arbeloa elogiou ele na entrevista, né? Disse que é uma das boas notícias do Real Madrid. E aí, claro, né, você ser um jogador muito jovem e assumir a titularidade com a responsabilidade que ele tinha no Real Madrid, sempre muito importante. Comentando sobre o Haaland, né, todo mundo sabia as fragilidades do Haaland há muitos e muitos anos, que o Haaland não é um bom defensor. O gol do Liverpool, o gol do Real Madrid na final da Liga dos Campeões de 2022 é nas costas do Haaland, né, o cruzamento do Valverde para o Vinícius Júnior. Todo mundo sabia, zero surpresa, mas hoje assim, parecia uma criança marcando, sabe? Parecia uma criança marcando. O atacante do Celta passou com total facilidade ali. E aí o gol do Borja Iglesias, que eu achei que o Tchouaméni falhou, né? O Tchouaméni poderia ter sido melhor na cobertura. Falando de Tchouaméni, uma das grandes notícias do Real Madrid na temporada. Uma temporada ruim do Real Madrid, né? Na verdade, muitos jogadores oscilando. Mas das poucas notícias boas é o Tchouaméni. O Tchouaméni numa temporada quase aí que super regular, quase que estática, assim, no alto nível. O Tchouaméni muito bem no jogo passado, até falei aqui que não gostei do jogo dele. Mas assim, no geral, o Tchouaméni livre de lesões, o Tchouaméni sempre titular, muito, muito seguro, marcou gols nos últimos 2 jogos, né? Nunca tinha feito isso na carreira. Então assim, o Tchouaméni vinha de 53 partidas sem marcar com camisa do Real Madrid ou da seleção francesa. E aí marcou 2 gols nos últimos 3 jogos, então temporada sensacional do Tchouaméni. O Haaland aí, a gente sabe as fragilidades do Haaland, não tem muito o que falar, né? Vinícius Júnior mal, o Vinícius Júnior não fez um bom jogo, sempre vaiado, né? O Vinícius Júnior sempre provocado, sempre vaiado, então, mas nada que passe do ponto, né? Acho que na Espanha eles entenderam que podem, o Vinícius Balão de Playa, mas não passando do ponto aí, já indo pro racismo, não. Vinícius mal hoje, ela até confessou, né, que estava cansado, então voltou a perder um gol importante, no jogo contra o Getafe, o Vinícius Júnior perdeu um gol importante, e no jogo de hoje, novamente voltou a perder um gol muito importante, que poderia dar uma tranquilidade ao Real Madrid. Brahim Dias, titular hoje depois de alguns jogos, estava com poucos minutos, né? Até o Marca, o Diário um dos dois, soltou meio que mistério o Brahim, né? O Brahim com poucos minutos. No jogo contra o Benfica não apareceu. Em outros jogos ele vinha jogando contra o Valência, ele entrou, deu assistência, em outros jogos aí sumiu. Hoje veio ser titular. Não jogou bem de novo o Brahim. E a verdade é que o Brahim talvez seja uma das peças que o Real Madrid vá mandar embora no final da temporada, porque o Brahim não é nem sombra do jogador que foi em 2024, não é nem sombra do jogador que ele foi na seleção do Marrocos agora em janeiro, assim, sabe? Parece que o clube pesou muito nas costas do Brahim, parece que ele está sendo engolido ali pelo tamanho da instituição e tudo. Então, assim, Brahim não é nem de longe aquele jogador que foi em 2023, 2024, né? Substituiu o Bellingham em alguns jogos, quando o Bellingham estava suspenso, estava machucado. Foi super importante. Eu tendo a dizer que sem o Brahim Dias, talvez o Real Madrid não tivesse conquistado a 15ª Liga dos Campeões. Então, assim, Brahim Dias é um jogador totalmente diferente do que já foi algum dia no Real Madrid. Eu acho que poderia ser um nome que o clube pudesse se desfazer no meio do ano. Os canteranos, né, os jogadores do Real Madrid Castilla com muito espaço, o Thiago Pitarchi aí já titular do Real Madrid. Acredito que vai ser contra o Manchester City também. Eu acho que
o Álvaro Arbeloa vai manter esse 11 inicial, né, e com o Thiago Pittacchi no meio campo. Outros caras como o Manuel Angel e o Palacios entrando muito bem. O gol da virada do Real Madrid sai por conta desses dois também, né? O Palacios lá atrás dá um giro que abre o caminho para o ataque do Real Madrid. E o Manuel Angel dá o carrinho ali, crucial, recupera a bola para o gol do Federico Valverde. Então, assim, jogadores do Castilla talvez não tenha tempo de mostrar, oh meu Deus, que futebol, porque o Real Madrid é uma bagunça, o Real Madrid é um time ruim, mas eles entraram hoje mostrando muita disposição e é importante, né? Nesse momento difícil do Real Madrid, muito importante esses jogadores entrarem com total disposição para correr o jogo inteiro. Então, assim, fico muito feliz. Até achei que o Xabi Alonso ia dar minutos aos jogadores da base. Não aconteceu. Mas aí o Álvaro Arbeloa dando minutos e minutos os jogadores do Real Madrid Castilla. Vitória no dia do aniversário do clube, né? O Real Madrid que não tem tanta sorte assim no dia do aniversário do clube ou na véspera. Hoje o Real Madrid, nesta sexta-feira, completa 124 anos de história. Lá em 1902 o Real Madrid estava sendo fundado, né, como o Madrid Clube de Futebol. E, claro, né, eu nem esperava essa vitória, mas o retrospecto não é tão bom. O Real Madrid em 2002, hoje é aniversário, né, há 24 anos atrás, o Real Madrid perdeu a final da Copa do Rei para o Deportivo La Coruña, no Santiago Bernabéu, todo aquele clima de festa. O Real Madrid não é um time com muita sorte aí em dias dos seus aniversários, mas hoje o Real Madrid venceu esse presente aí de aniversário para a maior instituição de futebol do mundo, né? Queria deixar uma frase aqui que eu adoro essa frase, né? Quando eu vejo eu sempre reposto, eu sempre coloco no Instagram ou no Twitter, que é: não há Madrid de futebol ou de baloncesto, né? Que o Real Madrid faz essa divisão de categorias. Há Real Madrid, uma camiseta branca, um escudo redondito e muitas Copas de Europa. Então, 124 anos do maior clube do mundo. Real Madrid aí, vitória com ânimo, né? Vai chegar com ânimo para o jogo contra o Manchester City. Jogo dificílimo, eu acho bem provável a classificação do Real Madrid. Apesar de, digo que o City não é mais aquele mesmo time de 2-3 anos atrás, não. Mas o City hoje é muito mais time que o Real Madrid, por exemplo. Então, Guardiola aí com reforço de janeiro para corrigir os problemas, o Rodri voltando, o Haaland aí tendo um pouquinho de seca, né? Mas aí vai que ele queira descontar no Real Madrid. Então, duelo muito importante na quarta-feira contra o Manchester City no Santiago Bernabéu. Uma vitória seria muito importante. Acho improvável, então, assim. Eu até diria que as chances do Real Madrid ser atropelado são muito altas, mas só saberemos na quarta-feira e na outra terça-feira na eliminatória no geral como vai se sair o Real Madrid na Liga dos Campeões. Se você chegou até aqui, curte, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal, ativa o sininho. É isso, valeu e até a próxima.